Marcelo Marques, da Marquespan, será candidato a presidente do Grêmio. E aí, o que eu acho disso? Vamos lá, gente. Como eu sei que a política é um assunto delicado, eu preciso, colocar alguns pingos nos is aqui, fazer alguns disclaimers antes de entrar de fato na minha opinião. A primeira coisa que eu queria dizer é que nessa eleição, salvo uma reviravolta muito grande, que eu me irrite demais com alguma candidatura, algo me incomode muito, ou outra me surpreenda drasticamente, positivamente, sim, mas algo muito grande mesmo, salvo essas reviravoltas improváveis, eu não pretendo me posicionar nessa eleição, né? Eu me posicionei em algumas, outras não. Sempre o pessoal me pergunta em quem eu vou votar, em quem eu vou votar. Acho que na maioria das vezes eu não me posiciono. Na última eu me posicionei, participei inclusive da chapa do conselho do Alberto Guerra e tô bem frustrado com a gestão, né? Enfim, não aconteceu muita coisa que eu imaginava e por essas e outras eu não pretendo me envolver. Me envolver praticamente certo que não, tá? Mas eu não pretendo sequer anunciar meu voto, né? De certa forma influenciar algumas pessoas. Futebol é dinâmico, né? Tô falando isso hoje, a campanha em si nem começou ainda, mas por hora é o que eu tenho na minha cabeça, tá? Então, nada que eu disser aqui vai ser tentando puxar a sardinha para um, tentando puxar a sardinha para outro, porque eu sequer quero manifestar o meu voto no final das contas, tá? E o segundo ponto, que também tá bem conectado com esse primeiro, é o seguinte, tá? Só tem um candidato a presidente que eu votaria sem entender direito qual é o projeto, sem ler as propostas, sem esmiuçar de fato essa candidatura. Esse candidato se chama Fernando Baroni, meu pai. Se meu pai se candidatasse a presidente do Grêmio, eu votaria nele. Tô sendo bem sincero, eu votaria nele independentemente da proposta dos oponentes, independentemente da proposta dele, do projeto, porque é meu pai, né? Porque eu confio nele, porque foi ele que me fez ser gremista, porque eu acho que ele teria coisas legais a contribuir, né? Talvez se cercasse de pessoas honestas, sérias. Então eu daria esse voto de confiança a ele. E só. E só. Não sei se mais alguém, um grande amigo meu, um outro parente, eu não sei se, sinceramente, pensando rápido, eu não sei se mais alguém teria meu voto assim de graça, né? Então não vai ser um ex-dirigente, não vai ser um empresário, não vai ser um ex-atleta, não vai ser... Seja quem for, eu não vou votar no nome da pessoa porque eu acho o nome legal, porque eu acho a história de vida interessante, porque eu acho a personalidade isso, porque eu deixo de achar aquilo, né? Então, eu hoje, sinceramente, falando pra vocês, não sei em quem eu vou votar. Eu tô dizendo que eu não estou predisposto no futuro a abrir meu voto quando eu souber qual é meu voto. Porque hoje, cara, eu não consigo entender as pessoas se jogando assim num nome ou no outro e tal. O que esses caras pensam sobre tal assunto? Eu tenho várias opiniões. Será que esse cara tá mais alinhado com a minha opinião ou é esse? Né? E sobre a arena, e sobre não sei o que, e a base, e assunto X, assunto Y. Não sei, cara. Eu acho que talvez nem eles saibam na totalidade dos assuntos, assim, talvez não tenham sido esmiuçados ainda pelas campanhas. Então, assim, cara, né, alto lá, eu vou tentar entender muita coisa, assim, ainda antes de definir o meu voto. E esse vídeo é um pouco sobre isso, tá, gente? Esse vídeo é um pouco sobre isso porque eu vi, de certa forma, uma pequena comoção de algumas pessoas com a candidatura de Marcelo Marques. E eu acho que, de forma geral, é legal mesmo esse nome diferente, meio outsider, assim, né? Entrar no certame, eu acho que dá uma oxigenada interessante para a fotografia aí da política gremista. Eu saúdo esse tipo de coisa, tá? Mas a emoção das pessoas eu já começo a né, debreia, porque, e eu me sinto muito à vontade de falar isso sem parecer que eu tô defendendo o Calef, ou puxando a sardinha pro Calef, ou depreciando o Marcelo,
né? Porque eu já falei exatamente as mesmas coisas sobre o Calef, né? As pessoas também se emocionaram ou se emocionam ainda com o Calef em boa medida sem que eu consiga compreender ou concordar, sabe? Então, assim, eu acho que esse meu vídeo aqui é muito mais, a minha opinião é muito mais sobre não se emocionem com nome nenhum, cara. E isso vale para a política do Brasil, né? É o óbvio aqui que eu tô falando, mas no Grêmio, que é o assunto aqui, eu acho importante a gente entender bem as candidaturas, não se emocionar com a empresa do candidato, não se emocionar porque o outro candidato batia na imprensa. As pessoas se apaixonam por coisas assim, entende? Não, vamos entender o que eles vão fazer, como eles vão fazer, se é possível fazer o que eles querem fazer, se é legal fazer o que eles querem fazer. Vamos entender com quem ele está, né? Está cercado com quais pessoas, né? Quais são as intenções, quais são os planos. É isso, cara. E depois de eleito, seja lá quem for, tendo votado nele ou não, é fiscalizar, é ficar em cima. Não é ser torcedor de dirigente, é ser torcedor do Grêmio. Né? Então por isso que me preocupa um pouco essas paixonites aí que a gente vê, e eu acho que os dois candidatos mais fortes, né, com todo respeito ao Denis Abraão, mas eu acho que é uma miopia até dele e da turma dele ali achar que ele tem alguma chance. Repito, futebol é dinâmico, né, vai que dá uma reviravolta e a presidência do Grêmio cai no colo do Denis, mas hoje eu não vejo esse cenário, né, de nenhuma forma. Então eu tô falando muito aqui já na polarização que talvez se apresente, tá? Então é isso, tá, gente? De forma geral, eu acho que a gente tem que ter cautela com as duas candidaturas, não é nem com os dois candidatos, né? É com tudo que envolve as propostas e tudo de ambos, para analisar com cautela ali e com o cuidado que o clube merece, tá? Esse é o ponto zero desse vídeo aqui, é o básico, é o recado principal, talvez, é a opinião, né, principal aqui que eu tô emitindo. E aí, entrando um pouquinho mais no Marcelo Marques, de fato, né, eu assisti a toda a entrevista do Duda Garbi, foi uma boa entrevista, assim, ele contou muita coisa, eu acho que, né, foi bem pensada aquela entrevista, ele se apresentou bem pro grande público ali, eu acho que ele era uma figura um pouco mais discreta, não se tinha muita referência dele ali, eu acho que ele fez uns checkpoints ali bem estruturados, acho que bem pensados ali, né, para se lançar. Eu não vou aqui ficar falando das minhas grandes preocupações com a candidatura dele e nem das grandes virtudes, embora eu acho que tenham ambas, né? Tanto em relação a ele, em relação ao Calef, em relação a qualquer outro presidente que surja amanhã, candidato, eu vou ter expectativas positivas e preocupações. É normal, tá? Não é só sobre o Marcelo Marques, mas é que aqui estamos falando dele. Eu tenho muitas preocupações e dúvidas em relação ao Calef e também algumas coisas que, olhando para o Calef, podem ser interessantes, tá? Só para deixar claro que esse vídeo aqui não é sobre isso, mas sobre o Calef eu já falei várias vezes aqui no meu canal. Inclusive eu já falei em uma oportunidade que eu irritei a direção do Grêmio, que eu recebi mensagem de dirigente do Grêmio porque acharam que eu estava defendendo o Calef, e nem era sobre isso exatamente. E em mais de uma oportunidade que eu falei do Calef aqui, Calef, me mandou mensagem também, meio insatisfeito, meio, como é que se diz? Contrariado não, me fugiu a palavra, mas assim, dizendo que eu não falei algumas coisas corretas e queria me dar a informação certa e me corrigir, e tipo assim, eu deixei o Calef algumas vezes insatisfeito e deixei a direção do Grêmio, que, né, na ocasião era o antagonismo que se tinha ali, né, entre direção e Calef, então eu já me fugiu a palavra, mas eu já incomodei ou desagradei a ambos, tá? Só para deixar bem claro aqui, mas do Calef, de uma forma ou de outra, eu já falei algumas vezes aqui, e obviamente falaremos mais, né, quando afunilar aí a questão da eleição. Por hora, eu tô falando do Marcelo porque é a notícia do momento, é o acontecimento do momento, tá? E assim, eu acho que, para falar, eu vou pincelar rapidamente, como eu disse, eu não vou me aprofundar nisso, tá? Porque não é uma análise... É uma análise muito rasa e preliminar, porque eu sequer sei do plano de gestão dessa chapa, tá? Mas numa primeira impressão, assim, o lado positivo que eu vejo, tá? Que eu vejo bem interessante nessa candidatura.
Como eu falei no início, é uma oxigenação, é um olhar diferente, talvez um olhar menos viciado da política do Grêmio, né, que eu acho que inclusive o Dutra trazia muito isso, a chapa como um todo ali, né, Dodorico, e não é um demérito exatamente dessa chapa, eu acho que todo mundo que está ali envolvido na política do Grêmio tem já alguns vícios, tem já um olhar direcionado para algumas coisas, tem, né, enfim, tem uma outra pegada que um cara de fora talvez venha um pouquinho mais limpo, assim, mais, né, até para enxergar as coisas de uma forma mais macro, mais pró-clube, né, e eu acho que nesse aspecto um outsider é interessante. Outro aspecto positivo é o histórico dele, né, de empresário, com 19 anos, pegou uma empresinha de pão e transformou na marca Spam. Eu acho que isso é óbvio que não é a mesma coisa tu pegar um clube e pegar uma padaria, né, uma panificadora, mas tem pontos de intersecção que a expertise dele pode ser interessante, né, enfim, tem empresário também que já ajudou a falir outros clubes, né, então não é garantia de que um empresário vai dar certo, mas tem alguns indícios ou tem algumas valências ali desse perfil que podem sim agregar ao clube, e isso é interessante de fato, tá? Duas coisinhas, já que eu falei duas coisinhas interessantes, né? O perfil de fora da política e o talento dele, a capacidade dele como empresário, duas coisinhas que me preocupam, tá? Também preliminarmente, de forma rasa e brevemente pincelando aqui, me preocupa um pouco. Aí é louco, porque esse ponto de preocupação é exatamente o efeito colateral de um ponto positivo que eu falei, que é um cara totalmente de fora da política do Grêmio. Às vezes parece que ele é um pouco ingênuo em alguns assuntos, assim, sabe? Ele pincelou alguns temas ali no Duda Garbi que ele falava umas coisas, assim, parecia muito simples, né? Ele simplificava alguns assuntos que nem sou um cara mergulhado na política do Grêmio, embora seja conselheiro e viva ali dentro um pouquinho mais ativamente as coisas do clube, né? Mas eu não tenho grupo político, eu não estou inserido nesse meio específico. Só que eu consumo as coisinhas do Grêmio, da política, do futebol, do departamento médico, eu consumo muito de perto e há muito tempo. Então, isso já me faz talvez ter um envolvimento um pouquinho mais profundo de algumas coisas de Grêmio, do que a média dos gremistas, né? Talvez. E com esse meu olhar já me pareceu que ele às vezes ele falava umas coisas um pouco ingênuas, ou um pouco assim, ele simplificava algumas coisas que eu pensava, cara, isso não é bem assim, sabe, para fazer, ou para acontecer, ou para mudar, né, ou tipo assim, isso aqui eu nem sei se seria tão bom mudar, sabe, tipo assim, calma, tu tem que considerar esse e esse cenário que talvez tu não esteja considerando, né, claro que ali ele falou no Duda Garbi de uma forma resumida, muita coisa, passou e entre vírgulas e tal, não tô fazendo esse julgamento, mas eu tive essa pequena impressão, que obviamente ele vai estar cercado de gente ali experiente no futebol do Grêmio e tal, né, muito macaco velho ali, então não seria assim um drama, mas de certa forma me preocupa, porque, por exemplo, ele falou muita coisa baseado na compra da Arena, que ele vai comprar a Arena, tá? Legal, porra, seria fantástico, mas e se não comprar, né, chega lá, a gestora fala, não, legal, mas a gente não quer vender. Aí, tipo, metade do planejamento dele cai, porque ele falou muita coisa partindo do princípio que a Arena estaria comprada, sabe? Então, assim, não sei se é tão simples, até isso não sei se é tão simples, né? E ele falou que já estava começando a se articular desde já, que bom, espero que sim, e mais, espero que essa articulação se mantenha de pé mesmo ganhando o Calef, porque tu não precisa ser presidente do Grêmio para comprar a Arena, né? É um negócio que é para ajudar o clube. Aliás, nenhum presidente do Grêmio tem condições de comprar a Arena, via de regra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, inclusive, né? Pode ter alguma facilitação ali, algum atalho, mas o comprar a Arena é pessoa física, né? Não tem nada a ver. Então ele poderia comprar mesmo não concorrendo ou não vencendo as eleições, né? É uma coisa que me ocorreu também. Mas enfim, cara, é só assim, né? Um cuidado que se tem com os outsiders, que é tipo assim, que tem um lado muito bom, que realmente é fantástico tu olhar fora desse mundinho viciado né, já, enfim, direcionado ali com a política e tal,
Mas por outro lado, esse olhar pode ser um pouco ingênuo. Eu já falei várias vezes aqui que eu me sinto às vezes um pouco ingênuo dentro da política do Grêmio, com algumas votações do conselho, com algumas questões que eu não tô por dentro do que tá rolando, quais são as intenções, quais são... Tipo assim, o Marcelo nem conselheiro é, né? Então imagina, né? Natural que ele também, em algum nível, seja ingênuo, verde ou etc. E a outra preocupação que eu tenho é um pouco mais no sentido da comunicação, cara. Tipo assim, eu não sei como se daria essa questão dos patrocínios para grandes canais de futebol, grandes programas esportivos, influenciadores. Eu mesmo, cara, a Marquespan é uma empresa que eu nunca parei para profissionalizar o meu canal, para dar uma atenção para ele, né? Mas assim, nas poucas vezes que eu parei para pensar nisso e fiz uma listinha, assim, a Marquespan tava no meu radar de, tipo, patrocinar aqui o canal de repente, tá? Agora eu não me sinto à vontade de ir lá, porque, cara, eu falo o que eu quero falar, né? E se o Marcelo ganhar e a gestão dele for pior que a do Guerra, o que vocês acham que eu vou vir aqui falar no meu canal, né? Agora, como é que eu vou fazer isso assinando o Marquespan aqui como apoio, sabe? Eu faria, né? Eu faria. O problema não sou eu, o problema é a parte de lá achar ok, né? E eu sei do que eu tô falando por experiência própria, tá? Eu já abri mão de dinheiro, já perdi dinheiro, já sei de oportunidades que passaram encilhadas na minha frente e se eu quisesse jogar o joguinho, eu jogava, tá? E eu preferi, não, isso aqui não é pra jogar joguinho, isso aqui é pelo Grêmio, isso aqui é pela minha opinião, isso aqui é pelo que eu acho certo, então azar do joguinho, né? Eu sei que eu sou assim, eu sei que como as coisas funcionam, tá? Então eu não sei, por exemplo, se os programas esportivos teriam não é a liberdade, porque ninguém iria proibir obrigatoriamente de criticar, tá? Mas a gente sabe, cara, que tipo assim, a geral tá apoiando o Marcelo, não sei se teria um apoio financeiro também, como teve da Esportes da Sorte com a geral, né, e que a gente sabe que isso muda o jogo, tá? A gente sabe que isso muda o jogo. Aí todos os programas esportivos, os caras ou são amigos do Marcelo e ou são patrocinados por ele. Cara, eu tenho medo de daqui a pouco a gente viver num mundo em que todo mundo vai passar pano pra ele, né? Sinceramente, isso aqui não é nenhum problema exatamente da candidatura do Marcelo, mas é um fato que me preocupa e que talvez sim a candidatura tenha que ter uma resposta sobre isso. Não, nós vamos parar de patrocinar todo mundo ou nós vamos patrocinar com compromisso de que pode tocar o pau na gente, que não tem... Mas será que os caras vão se sentir à vontade de tocar o pau? Porque daí, cara, isso é uma preocupação minha pro futuro, né? Não é pra campanha, é pro eventualmente o Marcelo eleito, sabe? Eu realmente me preocupo com isso, sabe, cara? Porque eu acho que tem que ter um ambiente nem de marcação cerrada, né? Tipo assim, o Renato era um cara que gerava isso, que me incomodava nos dois pontos, sabe? Tinha gente que o Renato piscava e, o Renato piscou errado, porque ele não estuda, porque ele diz, para de encher a porra do saco, sabe? Aí o Renato ganhava um título, mas ganhou porque era do Roger, porque o Renato tem sorte, nasceu com o cu pra lua, tem estrela. Para, meu, olha o mérito do cara, sabe? Então, assim, não dá pra fazer marcação cerrada, é tudo virar crítica, tudo achar o ponto negativo, e também não dá pra passar pano e não, mas veja bem, foi mal aqui, mas quem sabe vai bem depois, né? Então isso me preocupa um pouco, tá? Me preocupa um pouco, mas enfim, são, como vocês viram, né, foram pontos aqui bem genéricos, bem superficiais, do patrocínio, eu não tô nem falando do patrocínio do Grêmio, patrocinar o Grêmio eu acho que tá tudo bem, né? A Marquespan, patrocinar o Grêmio, certo? Ótimo, adoro a ideia. Eu tô falando mais externamente, né? E a questão de ser um outsider ali, que tem um lado bom e um lado ruim, mas eu acho que de forma geral essa questão é positiva, tá? Porque traz um cara aí com essa oxigenação que eu acho que pode ser importante pro clube. Então é isso, gente. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu, particularmente, tá, para fechar o vídeo, acho que o Calef estava eleito. O Calef estava eleito. A candidatura do Dutra, para mim, não tinha peso, força suficiente para bater ali. O Dutra, eu acho que não era tão conhecido entre os gremistas quanto talvez a chapa deles imaginasse, né? Ele foi vice-presidente de futebol, é verdade, ele teve ali participações importantes, mas eu não acho que era tão conhecida. E a gente sabe que na política, às vezes, tu ser conhecido é mais importante do que tu ter exatamente uma boa reputação, uma boa,
né? Se tu bota um cara ali que é conhecido e tem um histórico horrível, às vezes aí o cara vai melhor do que o cara honesto, desconhecido, low profile e tal. Eu acho que o Dutra começa por aí, e também acho que entre as pessoas que o conheciam, ele também não tinha um grande apelo, né? O Calef tinha muito mais, e fora o Danley apoiando o Calef, que eu acho que dá esse peso. Falam também em Maicon, né? Então é um time de peso do Calef. O próprio Calef, enquanto esteve rapidamente ali na gestão do Grêmio, agradou muita gente. Então assim, cara, pra mim era jogo jogado, né? Agora, parece que o jogo inverteu, parece que agora o Marcelo é o grande favorito. Tu vê, o futebol é dinâmico, né? Hoje eu diria que o Marcelo já tá eleito também, quase tanto quanto eu diria antes que o Calef já estava eleito, né? E eu acho que essa é a tendência. Mas, como eu disse, futebol é dinâmico, né? Vai que daqui a pouco o Calef tira um coelho da cartola, ou descobrem alguma coisa do Marcelo que inviabilize, ou não sei o que, né? Eu só acho, assim, muito impossível o Denis Abraão surpreender nesse cenário, tá? Mas o cenário da polarização Calef-Marcelo, acho que hoje o Marcelo, assim, ó, mudou o jogo, jogou o tabuleiro para cima, assim, falou 0-0, bola ao centro, né? E um jogo em que ele já larga ganhando com uma boa vantagem. O Calef deve ter sentido esse golpe aí e deve começar a reagir aí em seguida, né, cara? Porque o jogo dele tava muito ganho, na minha opinião, na minha visão, né? E agora o cenário é outro, vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.